soberano e eterno Deus, Senhor de bondade e de misericórdia. Muito obrigado, Senhor, por estarmos na Tua casa e pela noite chuvosa que o Senhor tem nos concedido. Estamos Te agradecendo, Senhor, porque a terra está seca, a terra está sólida de tal grau, Senhor, que toda chuva está sendo ainda necessário mais um pouco para que venha regar a terra, Senhor, e amenizar esse calor. Muito obrigado, Senhor. O Senhor tem olhado para a humanidade com amor. Muito obrigado pela chuva, pela bênção, pela igreja ministério, pelo culto ontem no Santa Luzia, no Noroeste, Tamaracá amanhã. Abençoa teus filhos, teu povo. Conceda as bênçãos no trabalho, nos negócios, nas empresas, os irmãos que têm pedido oração, a Life, o contador Eliseu, a empresa Niquel, o advogado que tem precisado também de intercessão. Senhor, nós oramos em favor de todos. Pastor Kleber, que conversou comigo nesta manhã, 5 da manhã, nós estávamos ali no telefone. Senhor, ajuda ele, abençoa o intento, o desejo de estar aqui, que tudo venha a ser no horário de Deus, na data certa, provida por Ti, Senhor. Abençoa ricamente os fiéis dizimistas, aqueles que estão sempre ali definitivos em afinco na obra de Deus. Nós oramos em favor destes e daqueles que por motivo de força maior não puderam estar na Tua casa, Senhor. Muito obrigado por nós conseguirmos vencer essa atmosfera, essa pressão e chegar a tempo do culto. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo que te pedimos. Amém. Um grande shalom de Deus. Deus abençoe, meus amados. Que Deus possa multiplicar a paz nos vossos corações. Os irmãos, está sendo transmitido direto, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos da live, né? Eu estava conversando com a irmã lá em Portugal. Ela disse: eu tenho assistido os cultos. Aleluia. Que Deus abençoe aí a irmã Zenilda. Deus abençoe o irmão Félix de Portugal. Deus abençoe aí a família e os irmãos por onde estão assistindo, a Neuzinha, os irmãos do Pantanal, se estiver assistindo, os irmãos de Campo Grande, adjacência e de todos os lugares onde passar esta live. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Queridos, abra vossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 12, onde eu estava ali na Santa Luzia falando sobre o tema Andando na Luz do Seu Dia. Amém? Foi um ensinamento construtivo, o irmão Cardinal estava lá, o diácono ajudou na primeira parte, estava lá também, e os irmãos de Santa Luzia. Acredito que foi construtivo para nós, né, irmão Cardinal, irmão Claudineia, irmão diácono. Os irmãos do Santa Luzia amou também o nosso ensinamento acerca da luz do dia. Mas hoje me veio no coração, né? Eu acho que o Senhor dá uma aliviada, dá uma amenizada na coisa. Então me veio ao coração de falar um pouco sobre variedade ministerial. Quero falar em cima de variedade ministerial. Variedades de dons, ministério, etc. Tal. Amém? Vocês abriram aí em 12 de 1 Coríntios? Vamos pegar aqui o versículo, a partir do verso 5 até o 11, para nós discorrermos um pouco nas Escrituras. E tivemos uma primeira parte muito boa, um louvor muito ungido, né? Graças a Deus, cada um, o pastor, o evangelista divino, e os músicos que estão aqui, o obreiro Wesley, Matias, que Deus abençoe esses corajosos, né? O Arthur que está lá na mesa,
E na filmagem, Deus abençoe. Vocês são corajosos, irmãos que estão aqui. Vocês venceram a atmosfera do medo, né? A pessoa vai sair de cá, tá chovendo, não vou não. Aquele medo que é ficar dentro de casa, protegido. Aquele que está protegido pode ser na casa, onde estiver, dentro de uma casinha de aço até. Se estiver debaixo da potente mão de Deus. Aí sim, dentro do pavilhão secreto do Espírito Santo. Não há medo, medo de chuva é açúcar, né? Açúcar derrete quando chove. Crente não é feito de açúcar. Então o crente foi moldado para encarar os intempéries da vida. Eu vou repetir isso. Os cristãos foram moldados por Deus para encarar os intempéries da vida. Então é isso aí que é um cristão. Ele está sempre preparado para aquele que der e vier. Amém? Nada faz ele abaixar a retaguarda, nem o gigante que estiver na frente, porque ele está confiando no seu Deus. Aleluia. Esse é o verdadeiro cristão. Vocês encontraram? Leremos junto então. A diversidade de ministério, versículo 5, mas o Senhor é o mesmo. A diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito a dada a cada um para que for útil. Porque a um pelo Espírito a dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outros operação de maravilhas, e a outros a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outros variedade de línguas, e a outro interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, repartindo a cada um como quer. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Podei-vos assentar no nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa aberto em Efésios capítulo 4. Quando nós discorrermos as Escrituras, vocês já estão no gatilho. Amém? Nós sabemos que esses dons foram preordenados, e se referindo ao profeta, ele não veio tirar dons, ele veio colocar em ordem, porque a palavra de Deus diz categoricamente em 1 Coríntios 14, 40, 1 Coríntios 14, 40, eu não vou ler, mas vou sintetizar para vocês. Está escrito: faça-se tudo com ordem e com decência. Amém? Então todos os dons que estão integrados ao corpo ministerial, estou dando esse ensinamento, eu ali no Rio Grande do Sul, na reunião interna de pastores, com 138 pastores e uns 70, 80 auxiliares mais ou menos ali, dava mais de 200 e poucos, né, em todos. O Senhor me deu a graça de falar um pouquinho em cima desse assunto, mas em outra linha. Eu quero nessa noite mostrar a variedade, não na linha que eu preguei lá, mas em outra linha, mostrando a variedade de ministério. Versículo 5, capítulo 12, versículo 5. A diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Agora nós vemos que há muitos ministérios na igreja, e nós sabemos que o ministério dos levitas, né, dos cantores, não está integrado aqui, porque esses ministérios são algo que eles estão ligados ao corpo ministerial de um ministério, seja ele um cantor, um levita profissional. Estão entendendo? Eu estou falando de um levita profissional, que vive
do ministério de louvor. Se ele é uma pessoa genuína, capta bem. Estou dando ensinamento vagarosamente, porque isso é coisa fina, é melindrosa. Porque há espíritos em tudo e principalmente no corpo ministerial, no corpo da igreja e nos ministérios. Então gera muitos, é duro falar isso, mas eu tenho que falar, emulações. E isto é difícil. Só Deus para resolver a coisa. Porque são ministérios que estão no corpo da igreja, porém, eles não estão nesses ministérios. E os ministérios mais destacável que nós sabemos é o quíntuplo de Efésio. Mandei vocês ir lá. Nós vamos voltar depois aqui. Que são esses 5 ministérios oficiais. Estão entendendo? Diz amém. São esses 5 ministérios oficiais. Entende isso? Nós estamos com 2 audiências. Irmãos e irmãs talvez irão assistir, estão assistindo. Talvez nos lugares mais longínquos da terra. Aonde for a internet, que é global, ela é global, né? Ela vai por todo o globo terrestre. E se Deus levar para onde for que seja, para a edificação daqueles que crê na palavra como ela é. Não por interpretação ou razoamento humano. Deus não precisa de interpretação humana. Alguém diz, o irmão Branda foi enviado para interpretar a Bíblia. Não, engano. O irmão Branda nunca foi intérprete de Bíblia. O irmão Branda foi enviado para ele ser uma pessoa que dá o ênfase à revelação da Bíblia, dada pelo Espírito Santo, que é o seu próprio intérprete. O escritor da palavra é o único que tem direito de interpretar, e esse é o Espírito Santo. Então o irmão Brana, ele traz o ministério de revelar aquilo que o Espírito Santo interpretou para ele. Então ele traz a revelação para a igreja, mas o intérprete é o Espírito Santo, não o irmão Brana. Nós temos que entender isso. Amém? O irmão Brana pegou da boca de Deus e trouxe a revelação quente do forno do dia, o pão quentinho para nós. Mas não, ele não foi o intérprete da Bíblia. Quem interpreta a Bíblia só tem um, é o Espírito Santo cumprindo a palavra. Estão entendendo? Diz amém. Essa é a denotação mais clara que eu sei, né? Talvez não achei a palavra para fazer a colocação mais sensata aqui. Ainda não achei a palavra, mas talvez voltaremos aqui, se Deus permitir. Então nós temos aqui os 5 ofícios maiores, que é ministérios que integram o corpo da noiva. A ponto que o profeta chega a pregar em várias mensagens, e uma delas ele deixa bem claro: esses ministérios são a roupagem da noiva. Ouça bem. É a vestimenta. Quem está entendendo? Quer dizer, é a indumentária da noiva, que prepara. Esses ministérios vestem a noiva para encontrar com o noivo no encontro nupcial da noiva e do noivo. Esses ministérios têm que estar em junção, tão perfeito como aquela roda da profecia. Então esses ministérios dependem de harmonia. Se entrar em desacordo, em desarmonia, aí vira uma denominação, uma confusão. Cada ministério quer liderar um ministério solito, ou sozinho. E não funciona assim. Porque eles estão em junção. Até mesmo um profeta, que é o principal, o ponto mais alto na terra de um ser humano, até onde eu conheço biblicamente, é um profeta. Ele é a boca, os olhos de Deus, a boca de Deus.
O outro ponto alto que eu conheço é o sacerdócio. Aquele que deseja o episcopado, que seja excelente obra deseja. Amém? Então é uma obra que dá ao ministério o ênfase de preparar a noiva para o arrebatamento, porque traz o aperfeiçoamento. E todos os outros ministérios têm que estar interligados. Eu vou mostrar aqui, ó, esses ministérios maiores que são ofício. Aí vem depois os músicos, os cantores, os cooperadores, todos estão ali, os obreiros na casa de Deus, que estão interligados no mesmo, fazendo o quê? Compondo a sinfonia ministerial. Sinfonia. O Wesley é músico, Matias é músico, sabe muito bem o que eu estou falando. O pastor é músico. É uma sinfonia. Não pode sair fora. Não adianta a pessoa falar, eu tenho um ministério, então eu vou ficar neutro. Não. Você tem um espírito errado, não um ministério. Um espírito errado. Eu vou voltar aqui, até mesmo um profissional, levita, que está vivendo aí, sendo agendado, a sua agenda está tão bom que ele é, a agenda não cabe mais, o ano já fechou com chave de ouro, e não tem como agendar esse cantor. Mesmo assim, se ele for um cantor que seja sacro ou gospel, que seja, não importa. Se ele for genuíno, ele tem que ter um ministério aonde ele está debaixo da ordenança desse ministério pastoral. Quem está entendendo isso? Pastoral. Agora a coisa é tão forte que o profeta, eu procurei a mensagem até aqui. Eu cheguei a procurar aqui quando eu vim para a plataforma, eu não achei ela. É tão citada por mim aqui, discernimento de espírito, parágrafo 18. O profeta chega a dizer: você tem que ter um ministério, uma igreja, um pastor. Eu estou sem um, mas eu vou atrás, eu vou lá no Jeffersonville. O irmão Neville é o meu pastor. Que coisa, irmão. Vocês estão entendendo? Agora, ele era um pastor do irmão Neville. Mas quem estava pastoreando a igreja local? Quem era? Era o William Branham ou era o irmão Neville? Quem está entendendo diz amém. Então o irmão Branham era o superintendente. Era o reverendo Branham. Vocês entendem? Diz amém. Então nós temos que captar uma coisa. Que mesmo um ministério levítico famoso, se ele for genuíno, correto, com o espírito certo, ele está sob a sombra, debaixo da autoridade de um pastoreio. Então, ele não sai fazendo o ismo do seu louvor. Entendeu? Ele tem aonde se é revelado, esse levita, ele tem aonde todo mês prestar comunhão, lavar os pés dos santos, entregar seus santos dízimos, suas ofertas sagradas, conforme discernimento de espírito, parágrafo 16 a 18, pode ir até o 24. Esses parágrafos falam tudo do que eu estou falando. Você tem que ter uma igreja onde você entregar o seu dízimo, levar sua família, chamar de minha igreja de meu pastor. Aleluia. Você tem que estar sob a sombra ministerial. Agora nós temos esses 5 ministérios, são os maiores ministérios da Bíblia. Esses são maiores, são oficiais. Estão aqui. Ele mesmo deu uns para apóstolo, olha bem, ó. Outros para profetas, indicador. E outros, está tudo no plural. Tudo no plural. Evangelistas e outros pastores, 4º ministério. E doutores. Vê. Esse ministério quíntuplo de Efésio é algo que ele é necessário trabalhar numa sinfonia, dando harmonia correta. Porque eles trazem
dentro da igreja um trabalho para o aperfeiçoamento. O evangelista não pode trazer, mas ele pode ganhar uma alma por aqui dentro. Você está entendendo? Diz amém. O profeta pode profetizar. Profeta de ordem elevada que eu conheço, chama William Marion Branham. Mas o Senhor Jesus falou que enviaria profetas, plural também. Plural também. Estão entendendo? Diz amém. Agora tem na igreja dons, por isso que nós lemos 1 Coríntios, de profecias. São dons que, ministerialmente falando, estão integrados a ajudar o corpo no ministério do irmão Branham. Quem estava debaixo daquela sombra ministerial, Tabernáculo Branham, nos Estados Unidos, usava esse dom 30 minutos antes de começar o culto. Eles vinham para um quarto de oração. Quem está entendendo diz amém. E se alguém profetizasse, tal coisa iria acontecer no culto, ou fora do culto, ou depois de amanhã, ou um advento futuro, eles escreviam a profecia. Se aquilo cumprisse um dia, era Deus que falou. Quem está entendendo diz amém. Outros ministérios, como louvor, etc. tal, que está integrado à função do culto. Essa é uma função que traz, né, aquela, digamos, revitaliza o culto. E o culto fica recheado, porque o louvor dá vida. Se a pessoa está ungida, é claro. Traz vida. E a igreja, ela começa então já desde o começo do culto, a cair na graça, porque esse ministério foi feito para elevar a igreja a receber a palavra depois, ao ministério maior. Quem está entendendo? Então é como uma base para colocar depois a construção. Então o louvor tem que ser feito com muita diligência, amor, sem nenhum interesse parcial. Muita diligência, muita sabedoria, conversão, unção, para que a pessoa venha louvar o que ela vive. Porque eu vi muitas pessoas no louvor chicotear a igreja e depois, semana depois, Deus tratar com ele. Eu cansei de ver isso, todo o tempo. Porque a pessoa não está preparada. Essa esposa de Jesus Cristo não é para ser chicoteada nem por mensagem cantada e nem por qualquer outro integrante ministerial que tem um dom e manuseia esse dom. Da palavra de sabedoria, da palavra da ciência, que é muito mais sobressalente, mesmo sabendo que sem sabedoria não tem ciência. Mas a ciência é que ajunta os antídotos e coloca ele para curar qualquer doença. Amém? Então, o doutor é cientista. Está nesse ministério aqui, ó. Deus colocou na igreja doutores. Esses são cientistas. É aqueles que trabalham com os minúcios. Pega o complicado e descomplica diante da igreja. E tem pessoa que prega e, em vez de descomplicar, complica. A igreja não entende o que ele pregou. Então, o dom do doutorado, não. Ele trabalha em cima da ciência. Ele tenta, né, pelo dom divino, mostrar coisa pelo lado mais simples, simplificando para que a pessoa capte a palavra. Amém? Então nós temos que entender esses dons, esses ministérios, e não deixar com que qualquer arrogância, qualquer espírito venha em nosso meio, trazendo um nicolaísmo. Isso é um perigo. O ministério desse fora de ordem injeta um outro espírito no meio do seio da igreja. O nicolaísmo. Pode ser no louvor, porque é mensagem cantada. Sabe que o louvor é pregação. É mensagem cantada. Agora imagina bem entrar um espírito nicolaíta. Agora nós estamos no espírito nicolaíta, opera em Laodiceia.
Não é porque ele começou lá atrás, na era de Éfeso, que ele não veio para cá. Ele está operando aqui com 2 espíritos perigosos. São 3 espíritos que nós conhecemos que operam em Laodiceia. E esses 3 espíritos podem entrar por intermédio desses ministérios. Aquela irmã cantora é mundana. Ela anda com salto Luiz XV. Aí uma irmãzinha que, né, convertida, logo vai espelhar naquele ministério, daquele louvor. Já começa a entrar um espírito nicolaíta, o balanismo e o jezabelismo. Ouça bem o perigo que é o ministério quando começa a sair fora de ordem, querer ser cabeça de si mesmo, quer dizer, líder próprio, não ter liderança, não está debaixo de uma cobertura ministerial que traz o aperfeiçoamento. Não a interpretação. O pastor não foi feito para interpretar a Bíblia também. Se um profeta não foi feito, imagina um pastor. Só tem um intérprete, eu vou tornar a repetir. E esse é o Espírito Santo. Por isso que o profeta pregou: Deus é o seu próprio intérprete. Amém? Se ele falou que é Deus, então não é ele. Porque você pode procurar o 5º de Efésios, estudar, você vai ver leitores ou pessoas, mestres, querendo mostrar por intermédio do conhecimento que o 5º de Efésios não existe mais. Como que Deus pode pôr uma coisa e ele mesmo tirar? Ele diz: eu sou o Senhor e não mudo. Como é que ele pode tirar? Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Quem está acordado diz amém. Como ele pode tirar? Malaquias 3,6, Hebreus 13,8. O 5º de Efésios é algo que ele colocou para o aperfeiçoamento. Então ele não vai tirar isso. Eu estou pregando isso aqui, irmão, muito chuvoso. A audiência dentro do santuário é mínima, mas isso aqui vai longe. Isso aqui está servindo para pessoas e vão servir por todo lugar aonde alguém clicar isso e entrar nessa live. Porque são ministérios que muitos deles, vem de ajudar a igreja, mata. Se estiver fora de harmonia, estiver fora de ordem. Você imagina uma pessoa, porque canta bem, ela deixar subir para a cabeça? Me explica. O que ela não consegue fazer com o seu dom, com o seu ministério de louvor? Quem está entendendo isso? Para começar, ele vai pisar nos outros que não cantam nada, que canta menos do que ela. Estão entendendo? O ministério do dom da palavra da sabedoria. Se a pessoa estiver dentro de um espírito errado, ele vai usar esse dom para esmagar aqueles coitados que vêm gaguejar aqui atrás do púlpito. Vocês estão entendendo? Porque nem todo mundo que prega tem dom da palavra da sabedoria. Quem está entendendo? A palavra da sabedoria, ela está em junção com a palavra do conhecimento, com a ciência. São dons que andam juntos. Então nós temos que entender, irmão. Esses ministérios podem estar 3, 4 ofícios e um só homem. Talvez até os 5. Quem está vendo isso diz amém. Eu estou mostrando para vocês, né? Deus queira que vocês não se cansem. Se você estiver cansado, nós para. Aproveita que está chuvoso, nós já vamos dormir mais cedo. Mas vocês falam, continua. Posso continuar mais um pouco? Levanta a mão. Está sendo construtivo, então dá sinal de vida. Aí eu tomo uma água. Glória a Deus. Porque o perigo de um dom ministerial, operando aqui nesses ministérios que nós lemos, tanto o quíntuplo como os dons e variedades de ministério, de dons, ministério de dons, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Aí você vai lá para o Velho Testamento, para os Salmos, você vê lá os cantores, os músicos, todos nesse ministério levítico, amém? Mas todos estavam em sinfonia, estavam em ordem. Qualquer coisa ministerial que sai fora de ordem, entra um espírito nicolaíta. Isso é um perigo. Isso mata a igreja. Isso leva a soberba. E há 3 espíritos que traz a soberba. Porque a Bíblia diz que esse espírito que traz a soberba, ele também é um espírito que ele vem, o irmão Branham orou para libertar, para se livrar melhor.
da concupiscência dos olhos. Esse espírito que traz soberba, traz concupiscência. Vocês estão entendendo? Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Se ensoberbece. E isso é um perigo. Só porque tem um ministério de louvor, que seja quem for, ou um pregador que, quando ele prega, o anjo mais poderoso do céu que prega lá, ele fica de braços cruzados e fala: nossa, estou assustado com esse sujeito aí. Você está entendendo? Como diz um pregador um dia, esse irmão prega mais do que um querubim. Você já imaginou isso? Glória a Deus. Mas o que adianta se isso que sobe vai descer? Porque tudo que sobe desce. Sai do tamanco, sai do seu salto, irmão ou irmã. Não importa o ministério que você é beneficiado, aquilo foi dado para beneficiar a igreja. Até o dom de cura. Porque quando o irmão Branco diz que o dom de cura está na igreja, ele não está falando que é esse dom aqui, nesse ministério aqui. O dom de cura que está no povo, até onde eu sei, a tua fé te curou. É a fé. Não é dom de cura. O dom de cura é a fé. Jesus nunca falou: o seu dom de cura te curou. Ele disse: a tua fé te curou. A Bíblia não pode dar paradoxo com a Bíblia, irmão. O profeta não pode. Se ele está falando que o dom de cura está no povo, mas o dom de cura que ele quer dizer, até ele explicou numa mensagem, eu devo ter ela aí em algum lugar. Se eu achar, eu vou ler para vocês que está domingo. É o dom. Eu tenho ela, está dentro da minha maleta. Eu levei ela lá para o Rio Grande do Sul. Porque se caso precisasse, eu estava com umas balas na agulha. Amém? Mas o dia que eu dei uma palavra lá no meio dos pastores, não precisou, era outro assunto. Eu peguei outra linha da mesma leitura de hoje. Então nós temos que entender que o dom ministerial de cura divina não é para me curar. Eu posso até ser beneficiado, mas é para abençoar o povo. Amém. Então não é para usar ele para ficar rico, para pedir dinheiro para Jesus. Não, não é isso aí. O dom foi feito para abençoar o povo. Agora o povo que não é ingrato, que é grato a Deus, claro que eles por si mesmos se dão conta que tem que ser útil. Não inútil na casa de Deus, mas útil. Útil é aquele que é fiel, que dizima, que oferta, que tem gratidão com Deus. Então aquele dom é beneficiado por intermédio de fiéis. Entenderam? Diz amém. Agora nós temos que captar uma coisa. Os dons ministeriais, os dons, o profeta chega a dizer que mais prejudica. Mal usado, fora de ordem, ele acaba sendo um afoite para o matadouro. Aí é duro. Você já imaginou? Você ter um dom e guiar as pessoas para como um bote, e depois salta o brete, né? E as ovelhas vai caindo e vai sendo morta. Tem que tomar cuidado com o dom. Amém? A Bíblia diz: faça-se tudo com ordem e com decência. Buscai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei. 14, acho que 39, se não me falha, de 1 Coríntios. Eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Olha aí. Qual é o caminho mais excelente? Quem sabe? A autopista ali, ó. Olha o caminho lá. Ó. Quando você sobe todas aquelas naturezas, você tem que pegar a autopista. Você vai para o caminho mais alto, mais excelente. É o amor ágape. Aí você está em 13 de Coríntios. Eu posso ter a fé para transportar montanha. Posso dar até meu corpo para ser queimado e toda a fortuna. Paulo era rico, filho de rico. Para ser queimado. E se eu não tiver amor, nada me adianta. Irmão, amor não é palavra, irmão. Nunca foi. Amor é obra. Por isso que o profeta diz
pregou uma mensagem com o tema obra é fé, obra é fé expressada. Obra. Então, você só expressa aleluia se você tem. Ninguém pode dar o que não tem. Não tem jeito. Você pode usar um ministério desse e não ter nada para o povo. Usar para o seu bel prazer. Quem está entendendo? Para o seu engrandecimento. Seus status na internet. E não ter nada para o povo. Desce do tamanco quem pensa assim. Desce do pedestal. Você está no suporte e vai cair. Suporte vai quebrar. Está alto demais. O dom verdadeiro e genuíno, ele não nos eleva como pessoas mais altas. Nos diminui. Porque Jesus tinha dom. Ele era o próprio dom. E ele disse, eu sou o menor aqui entre vocês. Amém? E João disse, ele cresce e eu diminuo. Então o dom nos diminui, nos faz a servir melhor. Eu sou cantor, então vou mais cedo para a igreja, eu vou ficar orando até abrir. Por quê? Porque ele sente a necessidade. Eu sou um músico, eu vou chegar mais cedo, eu vou lavar minha mão no púlpito em oração. Eu vou pegar instrumento, vou pegar microfone sagrado. Um verdadeiro e genuíno dom é assim. Exceto se está trabalhando, não tem tempo para chegar essa hora. Mas se tem, porque aquele dom faz a pessoa se submeter a ele. Ele não é maior. O espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. Ele não é maior do que o dom. O dom é maior que ele. Você está entendendo? O espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. Então quer dizer, está sujeito. Sujeito. Então aquele dom maior é sujeito a mim. Eu agora tenho poder e autoridade sobre aquele dom maior. Porque o dom, eu tenho que sair da frente para ele trabalhar. Quem está entendendo? Eu tenho que sair da frente. Então nós temos que entender isto. E as pessoas querem usar o dom, não deixar o dom usar ele. Quem entendeu diz amém. E quando você usa o dom, esse é maior que ele. Aí é você que manda. Você dá profetada na internet a hora que você quiser. Fala em língua, dá rajada e até cobra R$500, 1.000, 1.800, 1.500. Porque é você que está na liderança, não é o dom. Quem está entendendo? Mas quando o dom de Deus está na liderança, você sai da frente. Então você é menor, irmão, é ele que opera. O irmão Branco dizia, não é eu que estou falando, é apenas a minha voz. Quem está entendendo diz amém. É apenas a minha voz. Se esse ensinamento sair fora das escrituras, é eu que estou falando, não o Espírito Santo. O Espírito Santo vai dar andamento, andar em coerência, discorrer as escrituras. Amém? Então vamos entender, irmãos, que esses ministérios não é para engrandecer alguém e fazer da pessoa, eu vou encerrar, tá, meu querido? Paciência, vocês falaram que eu podia falar mais um pouco. Amém? Então esses ministérios não é para ensoberbecer. Esses ministérios fora de ordem, irmão, causa soberba. Olha bem o perigo. Divisão. Você sabe que o espírito de divisão é morte fatal. É pescoço decepado. O Espírito Santo nunca divide, ele soma. Nunca. Nunca. E um dom desse pode causar isso, porque já causou nesse ministério muitas vezes. E a pessoa deixa a soberba subir. E depois chega o espírito de nicolaísmo. E muitos deles até achou que podia fazer um ministério. Aí divide em 2, 3, por fim briga entre eles mesmo. Aí fica um no púlpito, outro na porta. Aí o do púlpito fala, o da porta vem. Aí ele vai lá para a porta, vem o outro. Você está entendendo como é que é? Porque morre.
Quem está entendendo? A divisão causa um ismo. O ismo é um espírito sem vida, sem liderança do Espírito Santo. É um movimento morto. E qualquer espírito que tem qualquer ministério, seja no Levítico, seja o ministério no louvor, seja o ministério na palavra, ou aquele que onde cura e maravilha junto. Porque cura é cura e maravilha é maravilha. Maravilha é os irmãos que estão na Ciarura, na Levanta Laura. Levanta da cadeira de roda e anda agora. Bonito, né? Maravilhoso. Se Deus manda, eu já fiz isso quando Deus mandou. Se Ele não manda, eu vou lá e oro. A minha participação é orar. Agora falar para levantar só se Deus mandar. Se Ele mandar, eu cansei de fazer isso várias vezes. Mas Ele mandando. Se Ele não manda, não tem como aí. Você é humano. Só. E tem que entender que, por ser humano, ouça bem, eu vou trazer de novo na plataforma o irmão Brana. Irmão Brana, faça favor. Chega aí, meu amado profeta. Na mensagem Dia das Mães, o que o senhor disse? Se o senhor ressuscitar agora, se o senhor pregar a mesma mensagem, o senhor ia falar a mesma coisa. Eu vejo uma mãe tremendo em uma cadeira de roda aqui há 5 anos já. Eu vejo uma mãe tremendo em uma cadeira de roda há 5 anos. Agora, quantos milhares de paralíticos? Mas ele era humano ainda. Ele não era Deus. Como se prega. E o William Brana, o nome dele é de Deus. É Deus. Não é isso, irmão. O irmão Brana é nome de homem. Deus não chama Brana. Quando ele precisou do nome, ele trouxe do céu Jesus. Quem está entendendo diz amém. Quem está entendendo diz amém. Então, tem aqui a irmã da irmã Tia. Estava lá. A irmã Tia era uma mulher firme na igreja. Uma banda contando a história dos esquilos. Aí ele disse para ela aqui, ó. Ela disse, amém, irmão Brando, eu creio. Deus falou, então fala para ela pedir qualquer coisa. Irmão Brando disse aqui, ó. Você não tem dinheiro. Tem essas terrinhas aqui, mas não tem dinheiro nenhum. Quer pedir 10 milhões de dólares? Vai cair aqui em cima da mesa agora. Amém? Ela disse, não. Então pede para sua irmã que está na cadeira de roda. Por que estava? O profeta não estava ali? Pede para sua irmã que está na cadeira de rodas há anos aí. Também não. Eu quero meus filhos salvos. Aleluia. Quem está entendendo diz amém. Eles brincavam lá fora. Lá no terreiro lá fora. Caiu um poder que eles vieram chorando, berrando nos pés do irmão Brana. Aleluia. E até onde eu sei, a última reflexão sobre essa grande passagem na vida ministerial do irmão Brana, aquele menino mais novo, que o mais velho deve ter morrido já, mas o mais novo ainda estava servindo a Deus, desde daquele tempo, nunca saiu dos caminhos do Senhor. Aleluia. Quem está entendendo? Ou você acha que aquela mulher que ungiu os pés do Senhor Jesus com lágrima e com aquele frasco de mirra caríssimo, um mês depois ela deixou o dom dela, fazer dela uma pessoa importante e abandonou Jesus? Ela tinha um perfume raro, muito caro. Aquele perfume foi com ela, está até hoje com ela. Aleluia! Porque o Senhor Jesus falou, aonde esta mensagem passar, por todo o globo terrestre, será contado o perfume dela. Aleluia! Então ela nunca mais desviou, meu irmão. Aquela mulher do poço nunca mais foi atrás de homem, meu irmão. Maria Madalena nunca mais foi atrás de homem, meu irmão. Porque Deus não é o mau salvador. Se você é um salvo, não é um donzinho que você tem que vai te ensoberbecer. Então você nunca foi salvo. Você está na igreja por causa do seu donzinho.
Se te enfiar no banco 3, 4 meses, você desvia da igreja. Porque você está confiado no seu dom, não no Salvador da cruz. Quem está entendendo diz amém. E todo ministério que está integrado, mesmo eu sei que o nosso evangelista canta, mas eu vou deixar bem claro. 2, 3 palavras na primeira frase daquele hino não bate com a Bíblia. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Mentira. Mentira. Se o ministério pastoral, da onde esse cantor começou, se não tivesse dado para ele oportunidade, ele nunca teria sido conhecido como um cantor profissional, ou exceto se ele fosse para as esquinas com uma caixinha de som. Mas não, ele foi para dentro de uma igreja, por certo, com muitos membros. E o pastor falou: vai, meu querido, pode louvar. Então ele foi reconhecido por aquele pastor. Teve outorgância. Quem está entendendo? Moisés, tem pessoas raras que não foi reconhecido por homem. Eu tenho um Moisés. Depois o irmão Brana, mesmo sendo batizado por um pastor da igreja batista, ele disse: me batiza em nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele irmão reverendo, doutor, com 3, 4 PhDs de diploma, falou: mas nós batistas, você sabe, você é um batista, nós não usamos batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas disse: irmão, o senhor me batiza? Bom, William Brana, eu vou te batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. E foi e batizou o irmão Brana em nome do Senhor Jesus Cristo. O irmão Brana teve uma comissão direta de Deus, não precisou ser reconhecido por aquele irmão só batizou ele. Se ele fosse reconhecido por aquele irmão, como ele foi reconhecido como ministro da igreja batista, ele não estava pregando a mensagem. Então ele pregou a mensagem por reconhecimento divino. Mas é raro. Até onde eu sei, Paulo não foi reconhecido por Pedro. É outro raro. Foi direto. Amém? E mais algum que eu não sei, vocês me ajudam aí. Eu estou falando de 3 que eu conheço. Mas o resto, Moisés abençoou Josué, Josué Cicrano, Cicrano Beltrano, Beltrano Fulano, Fulano Cicrano, Cicrano Beltrano, Beltrano Cicrano, até chegar até no tempo de João Batista. Aleluia. Amém? E depois Jesus abençoou os apóstolos, e os apóstolos foram abençoando uns aos outros. Uns aos outros, uns aos outros. Porque é uma bênção hereditária, ministerial. Então não adianta falar ministério, fulano de tal, ninguém apaga. Calma aí, irmão, calma aí. Oh Deus, me dá mais do teu Espírito Santo. Eu quero esse frasquinho. Meu frasquinho é pequeno, mas me dá mais um pouquinho, Senhor. Apenas uma gota. Porque todo ministério precisa de ter um pastor. Não importa quem é ele. Se é um profeta verdadeiro, ele não tendo ministério pastoral, ele está com o pastor. Porque o profeta Natan e depois Gade estava interligado ao pastor de ovelha Davi, que era rei. Eles eram submissos ali, aquele ministério, aquele reino. Quem está entendendo? E o sacerdote ungido, que era na época, oh Deus, me faz lembrar o nome dele, Zadok, se não me falha, Zadok, que ungiu depois, ele deu uma desviada, eu não sei se foi ele ou outro sacerdote que foi ungir Absalão. Absalão não, Adonias. E logo Natan veio e falou: Batseba, está acontecendo coisa errada aí. Batseba, o que é? O Senhor falou de Salomão, Adonias está sendo ungido lá na pedra. Ela: sério, vamos chamar Davi. Aí entrou o profeta Natan, Batseba, o sacerdócio, e Davi falou: não, a coroa é de Salomão, manda sentar no meu trono e toca a trombeta e diz que Salomão é o rei. Sacerdote, unge logo. Aleluia! Louvado seja Deus. Você quer unção fora da ordem, irmão? Isso é nicolaísmo, e espírito nicolaíta. Qualquer unção, seja o pastor de Gomar, olha bem, que sair fora dessa palavra aqui, ó, saiu fora do quinto de Efésio. Nós está coberto sobre o ministério profético. E espírito errado eu não quero. Ainda que eu cantasse ou pregasse como um querubim e um anjo, coloquemos-nos de pé.
Ainda que eu pregasse e cantasse como um querubim, um anjo, eu prefiro ficar debaixo da autoridade da palavra. Amém? Soberano Deus. Foi construtivo? Diz amém. Soberano Pai eterno, muito obrigado, Senhor, pois aprendemos juntos acerca dessa mensagem, essa variedade ministerial, Senhor. Nós vemos tantas oportunidades ministeriais, mas só que debaixo da ordenança, Senhor. Aquele que deseja o episcopal, que é o ministério do quinto de Efésio, o quarto ministério, excelente obra deseja. Então o Senhor vem abençoar poderosamente. Abençoa o culto amanhã, ali no Noroeste, Pai, Tamaracá. Usa poderosamente os obreiros que serão enviados para lá, Senhor. Faça deles uma bênção muito grande naquele lugar. Leva as almas ali, Senhor. Ajuda as almas naquele lugar. Visita a irmã Demércia. Livra ela de todo mal. Limpa a mente ofuscada. Espírito denominacional nicolaíta, Senhor. Deus, liberta, seja qual for aquele que tem um dom, que tem um ministério, seja louvor, seja palavra de sabedoria, seja discernimento de espírito, que é um dos grandes ministérios dado por Deus. Dons ministerial. Ajuda, Senhor, eu te peço, dentro do quinto de Efésio, que é um ministério enviado para vestir a noiva do Cordeiro. Abençoa o teu povo, que todos voltem para o lar com essa luz da mente da palavra. A luz da mente de Elohim. Levanta a mão e diz: em nome do Senhor Jesus Cristo, seja iluminado toda a terra, como foi pregado ontem, o anjo enviado, mensageiro, de Apocalipse 18, iluminou toda a terra, e que ilumine a terra aonde essa mensagem correr, em nome do Senhor Jesus Cristo. Põe a mão na cabeça e diz amém. Que Deus abençoe a todos. Até sexta-feira, em nome de Jesus Cristo.